Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo nossas câmeras, abrindo microfones para bater um papo sobre cultura. Tudo que eu falo, Maia, que é uma das coisas mais importantes que nós temos na vida é a nossa formação cultural, é aquilo que nos define, é aquilo que nós fomos, é aquilo que se a gente perder, perde a nossa essência. Então, a educação junto com isso, claro, mas a formação cultural das pessoas é muito importante. E aqui no Café Cultural a gente tenta sempre trazer boas notícias. Eu peço perdão pela voz. São Paulo está uma loucura de tempo, faz 30 graus a semana passada inteira. Esse último final de semana baixou para 18, agora está voltando, então não tem garganta que sobreviva, mas o importante é o conteúdo que a gente coloca aqui. Maia, quero te agradecer demais pela presença, por estar aqui com a gente no Café Cultural. E eu quero começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo. Eu quero saber, quem é Maia Lígia por Maia Lígia? Maia Lígia é energia, é luz, é paz, é o bem e o patriotismo. Ah, que maravilha. Maia, como que você se encontrou? Você está aqui por causa de um livro, claro, o pessoal da LC mandou para a gente, quero agradecer sempre o pessoal da LC, a gente vai falar do teu livro, mas você tem uma história de vida muito bonita, você tem uma história de encontro com você mesmo muito bonita, que está no material. Então eu queria que você contasse um pouco como que foi essa tua trajetória para você se tornar a Maia Lígia que tá no livro e que vai contar para a gente. Como que você se encontrou nesse mundo? Eu tenho 74 anos, eu sei que não pareço, mas eu Uma tenho. criança. Se bem perguntasse, eu daria no máximo 25, 30, no máximo. Pois é. Então, para massagear meu ego, eu falo minha idade, porque o pessoal fala, você não precisa falar a idade. Eu falei, preciso, porque tem um monte de jovens aí fazendo enxerto, botando botox, e eu tô com 74 e tô assim. Pouquíssima maquiagem, tá tudo bem. A gente tem que se amar, né? Claro. E como eu vim de uma infância, Sérgio, que não foi para qualquer um. Eu já comecei sendo rejeitada antes de nascer. Meu pai queria que minha mãe me abortasse, porque não existia grana. Ele achava que não ia ser capaz de me dar a educação devida. Então, depois ele se separou da mamãe com outra relação, e nós ficamos na rua, literalmente, nós não tínhamos aonde morar. E de uma criança que foi sem teto, com uma mãe solteira, eu dei um trampolim na minha vida. Eu era deprimida, eu queria me suicidar aos 12 anos de idade, sempre sem lugar para morar. Então o negócio foi feio. Porém, alguma coisa dentro de mim se rebelava. Eu não tive coragem de me suicidar. E por essa coragem... Precisa, né, Maia? Precisa. Nós estamos... Eu fiz uma entrevista semana passada com uma pessoa para falar sobre essa questão do suicídio. Nós estamos em setembro, né? Quando a gente está falando, setembro é dedicado, é o mês de prevenção ao suicídio, de valorização da vida. Então, assim, e todo mundo fala assim, quem se suicida é covarde. Eu sempre falo que não. Precisa ter coragem. Eu não tenho coragem para fazer isso, admito. Eu não tenho coragem, e você admitindo que não teve. Então, ou seja, a gente tem que dar a volta e se valorizar, né? Exatamente, Sérgio, porque eu tentei umas 2 ou 3 vezes, eu me lembro, mas não consegui. E eu acho que nós temos 4 níveis de vida para a gente tratar. A gente não tem só esse corpo com carne e osso. Nós temos também o espiritual, o mental e o emocional. Exatamente. Certo? Então, eu concordo que, quando as pessoas dizem, nós temos que também tratar o espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não falo de religião, não, tá? Eu falo de espiritual... Não, tem nada a ver. Exatamente esse ponto aonde nós temos uma conexão, seja lá com o que Deus for. Deus tem vários nomes em várias culturas. Perfeito. Então, essa ligação, eu acredito que nós viemos aqui com uma missão. A sua é entrevistar culturalmente, dar essa força para a cultura
E a minha Obrigado. é exatamente isso, é a minha história de superação, tá? Não tendo psicólogo, não tendo psiquiatra, não tomando remédio, nada disso. Tendo tudo aquilo que você precisa, você mesma. Exatamente. Porém, nós precisamos usar o que eu falo, que nós temos que ter teimosia. Porque muita gente pensa que teimosia é uma coisa negativa. E a gente pode usar a teimosia para o nosso bem, né? Quando a mamãe dizia que a gente era pequenininho, não faça isso, fulano. A gente ia da pontinha do pé e fazia. Porque a nossa teimosia é assim, sempre foi. Sim. Então, eu não esqueço a criança dentro de mim. Então, eu fui teimosa. Eu falei, bom, já que eu vou viver bem. Eu vou dar uma volta por cima, botar a mão nas cadeiras, me dar uma baiana e vou. Então, depois de um certo tempo, eu queria fazer dança, inclusive quando eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe foi ver um show de dança na Praça Cinelândia, no Rio de Janeiro, gratuito, e eu cheguei em casa, e quem foi que disse que tirava da cabeça que eu ia ser bailarina quando eu crescesse? Ah, meu bem. Cheguei em casa, comecei a treinar, me botei na pontinha dos pés, e a minha mãe ouviu um silêncio. Quando uma criança fica muito em silêncio, a mãe desconfia. Então ela foi lá, viu que eu estava treinando, botando meus dedinhos do pé descalça, e ela me perguntou, você quer quebrar os seus dedos do pé? Eu falei, não. E botei a mão nas cadeiras, porque eu já era atrevida naquela época. 6 aninhos. Mãe, quando eu crescer eu vou ser dançarina, e eu tenho que começar a praticar. Olha a minha ideia, olha a minha cabeça como pensava já, com 6 anos de idade. Então ela me chamou, sentou no sofá comigo, e pela primeira vez eu tive uma conversa séria com a minha mãe, e ela disse, nós não temos dinheiro, papai e mamãe são pobres, e você esqueça esse negócio de dança, porque pobre não entra nesse negócio de profissão de dança. Nós não temos dinheiro para pagar aula de dança para você, esquece. Bom, esqueci até um certo tempo, porque quando... Até a página 2, né? Oi? Esqueci, assim, você simplesmente colocou em segundo plano, mas estava lá ainda. Ficou no DNA, porque a gente nasce com aquela missão, todos nós, né? Então cabe a nós descobrir qual é. E quando a gente descobre, Sérgio, é como se fosse uma ressurreição. Você nasce de novo, você é uma nova pessoa. Eu estou vendo que você tem prazer em entrevistar alguém. Eu senti isso desde depois que a gente falou oi. A gente sente o amor, a paixão, o carinho que a pessoa tem pelo trabalho. É por isso que quando nós amamos o que fazemos, nós não estamos trabalhando, nós estamos tendo prazer. E é por isso que a gente não para. Mesmo que o din-din não seja tão grande, né, meu irmão? Mas o prazer é muito grande. Mas a gente sempre supera. Exatamente, exatamente. Então, eu resolvi, quando eu fiz 21 anos, alguém disse para mim, você dança muito bem, você é profissional? Eu falei, não posso ser profissional. Aí a papagaia chegou, né? Que eu repetia tudo que a mamãe falava. A gente repete tudo que o papai e a mamãe falam. Eu falo, não tenho dinheiro para isso, sabe? Para ser dançarina profissional. Então ele disse, mas, Maia, existe bolsa de estudo. Eu falei, como assim? Eu falei assim, vai lá no Sesc, que tem um professor de dança, isso foi na Bahia, que ele dá a bolsa de estudo para pessoas de baixa renda. Eu falei, então tá, vou lá. Aí eu cheguei, falei com o meu professor, eu não tenho dinheiro para pagar dança, mas eu gostaria. Ele falou, bom, olha os passos aí, se você achar que pode fazer esses passos, volte amanhã. Rapaz, até hoje eu não parei de dançar. Que linda. E o legal é que não foi qualquer dança. Em 9 meses, eu fiquei grávida da criança da dança, né? Fiz o vestibular para dança. Minha mãe quase que teve um troço do coração, que eu queria ser jornalista. Eu ia ser jornalista. Eu era tão pobre que eu achava que jornalismo seria ótimo, porque aí eu podia ver shows de graça. Passou um pouquinho pela minha cabeça isso também, viu? E aí, a dança veio com tudo, veio uma enxurrada. Começaram a me dar conselho para fazer o vestibular de dança, fiz, passei.
Em 3 meses eu fui chamada para fazer parte do corpo de baile da Faculdade de Dança de Salvador, Federal. Em 8 meses eu fui convidada para viajar para São Paulo, fazer uma companhia de dança lá. E dali eu fui para Brasília eu fui para Londres, e de Londres. E eu sei que em Nova York, quando eu cheguei, Sérgio, eu pintei o set. Eu fui a brasileira, com jeitinho brasileiro, com atrevimento, com toda a força que o brasileiro tem de sobrevivência e a criatividade, claro, né? Claro. Para dar a entender. Eu consegui ir para os palcos mais famosos do mundo. Radio City, Lincoln Center, Carnegie Hall. Saímos com artigos no New York Times, mais de 4 vezes. Televisão, rádio, entrevista. Por isso que entrevista, para mim, estou curtindo com você. Sim, isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Então, eu levei a cultura brasileira, Sérgio, do anonimato, porque lá tinha todas as culturas. Mas a cultura brasileira era só 2 companhias de dança feitas por 2 capoeiristas que só sabiam maculelê, capoeira e samba. Então, eu chegando, porque eu já tinha aquela mente de brasileira de todas as regiões brasileiras, não só da Afro. Da amplitude da arte brasileira. Exatamente. Né? Nós somos muito ricos, cara. Nossa, nem fala. Nós temos cultura no Sul, no Nordeste, no Norte, tudo quanto é lugar tem um tipo de dança, tem um tipo de música, é muito rico. Então, eu levei a cultura indígena, que eu respeito de coração, né? Levei a música, a dança indígena, nos 500 anos do Brasil, e levei a nordestina, levei o nosso forró para lá, fiz uma suíte nordestina, também o afro, não vou deixar de fazer. Claro. Então, eu fiz uma coisa que o americano não estava habituado a ver. E eu me tornei a embaixatriz cultural em Nova York. A embaixada dava o meu número privado para os artistas de qualquer lugar do Brasil que chegasse em Nova York. Que coisa, menina! Não, nunca me perguntaram se podia ou não podia. Porém, eu agradecia, porque isso quer dizer que eles confiavam em mim e eu dava trabalho para os brasileiros que chegavam lá com uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Era pouco que eu... Tem isso. As pessoas, quando pensam no sonho, às vezes o sonho fica na frente da razão. E chegam lá, agora eu quero, mas como que você quer? Você não tem recurso, não sabe quais são os caminhos. E esse papel que você fazia, que faz ainda, de mostrar qual é o caminho para que possa se chegar ao sucesso. Se vai chegar ou não, é outro detalhe. Mas existe a possibilidade e é esse o caminho que leva até lá. Exatamente. É aquela coisa, se eu pude, uma sem teto, negra, mulher, artista, consegui... obrigada! Eu consegui o que eu consegui. Imagina se você lê o meu livro agora, na idade que você está, e não tem idade limite, tá, gente? Você pode chegar lá sendo madura ou sendo adolescente. Mas você tem que pensar que o impossível é uma palavra, não é a lei. Para mim, não há impossibilidade. Nós somos seres ilimitados. Nós só não somos educados a usar o nosso talento, a nossa energia, a nossa criatividade. Você falou muito bem, Mayema. Eu acho que esse é um ponto, e é um ponto que quem assiste aqui o Café Cultural já me viu falando várias vezes. Que as pessoas, a possibilidade existe, mas infelizmente o brasileiro não foi, apesar de tudo isso, dessa vontade, dessa criatividade, infelizmente o medo sempre é colocado. Então nós temos muito medo. O brasileiro sempre, mas eu não sei se vão gostar, eu não sei se eu consigo escrever um livro, eu não sei se eu consigo me apresentar, eu não sei se eu consigo pintar um quadro. Gente, tenta, deixa fluir. Eu sempre falo aqui no Café Cultural, como é que eu começo a escrever? Falei, começando, abre a tua mente e tenta.
Se você não tentar, se você não se permitir, nada vai acontecer. Eu quero aproveitar esse gancho que você está falando aí. A palavra tem poder. Sim. Então, nós precisamos ter muita consciência do que nós falamos, porque o que nós falamos é a energia que nós sentimos. Uhum. Então, a palavra tentar é muito usada por nós. É. E, aliás, eu já não uso mais, porque eu já estou vacinada contra essa palavra. Porém, tentar, pense bem, é não fazer. É só tentar. E quando a gente só tenta, a gente tem aquele medinho atrás da palavra, atrás da ação. Então, apaga a palavra tentar e faça. Acredite que, mesmo que dê errado, você aprendeu mais uma lição de como não fazer aquilo e parte para outra, que é a minha oração. Não deu certo? Ótimo. O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer melhor? Pergunte, que é assim que a gente aprende, perguntando. E quando a gente pergunta e não deixa a peteca cair, volta a fazer naquilo que você acredita, como eu acreditei na minha dança, na minha vontade de ser alguém na vida, eu consegui. E não foi com dinheiro não, gente. Eu não tinha pistolão, não. E eu não entrei em prostituição de mulata lá fora também, não. Convite me faltou. Tentação também. É claro. Porém, quando a gente está focada ou focado no gol da nossa missão na vida, cara, não tem ninguém que te tire do caminho. Não tem dinheiro que pague a sua paz. Eu sempre dormi com travesseiro e acordei numa boa, respirando, bem comigo mesma e orgulhosa do que eu já consegui. E continuo conseguindo, como o Sérgio acabou de mencionar. Porque tem o livro Show de Vida, né? E tem o livro que eu estou escrevendo, Show de Vida 2, que é a minha vida para o Brasil. Eu só escrevi do meu nascimento até os palcos do mais famoso palestrante do mundo, que é o Tony Robbins. Sim. Eu dei palestra nos palcos que ele fazia 4 dias de seminário. No 4º dia, eu estava lá no palco, dando palestra para americano, australiano, londrino, inglês ver. Certo? Então, para mim também foi uma apoteose nessa época. Imagino. Porque, Sérgio, imagina, meu inglês não é lá essas Coca-Colas, até hoje, porque eu não nasci lá, não sou nativa. Porém, isso é uma dica para quem quiser ir para o exterior, tá? Principalmente América, principalmente Estados Unidos. Mas independente disso, você quer ir para outro lugar? Então, respeita aquele outro lugar e aprende a língua, poxa. Não fica lá achando que não tem que aprender inglês. Tem que aprender inglês, sim. Você está na casa dos outros. Tem brasileiro lá até hoje, vive lá 20 e tantos anos, não quer saber de falar inglês, não. Não sabe. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre falei, sempre mexi muito, além do jornalismo, com a área de eventos. Eu sempre falei, é engraçado, né? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que falar inglês. Quando eu vou para a Itália, eu tenho que falar italiano. Quando eu vou para a França, eu tenho que falar francês. Por que quando eles vêm para cá, eu tenho que também falar o idioma deles? Por que eles não respeitam a nossa língua e falam português? Você não tem que falar. Você não é obrigado. Eu é que achei que se eu fosse para a casa deles e eu quisesse um emprego, e eu quisesse ser valorizada, e eu quisesse me comunicar, eu achava que é o meu dever aprender a língua para que eu me comunicasse melhor. Só isso. Se ele não aprende português quando vem para o Brasil, o problema dele. Não tem nada a ver com isso. Ele não vai ter tanta comunicação com a gente. Se bem que tem muito americano que aprende português, meu irmão. Melhor que a gente até. Verdade. Acertam mais que a gente, os verbos, tudo isso. Isso. Eles são muito dedicados, né? E eu eu sempre tive uma educação mais assim, europeia, eu acho, porque eu sou muito dedicada à excelência. Então, se eu ia dar aula de português, eu era uma excelente professora de português.
mas eu também tinha que falar inglês para o meu aluno para me comunicar. Entender, claro. Quando eu abri uma companhia sem fins lucrativos em Nova York, que eu também abri a companhia de dança e a banda, eu queria aprender inglês bem para que eu pudesse me comunicar bem nas escolas onde eu dava palestras. Como que eu ia me comunicar? Como que eu ia dizer a minha cultura, cantar, falar e explicar se eu não falava bem a língua deles? As criancinhas, quando você não fala bem a língua, elas vão te apontar o dedo e dizer, não estou entendendo. Repete, não entendi. Criança não tem esse negócio de, sabe, educação, devagarzinho. Reta e direta. Ela vai dizer para você que você não está falando legal, não. Verdade, então, verdade. Eu chegava naquele microfone e falava o inglês exatamente como eu tinha ouvido, porque a gente tem que ter um bom ouvido. Um bom cantor, um bom músico, pega língua muito rápido, porque a gente tem que ter um bom ouvido, né? E me comunicava com as crianças, numa boa, centenas de crianças cada vez que eu falava, e isso me deu muita tarimba para palestrar em qualquer palco do mundo, até chegar onde eu cheguei com Tony Robbins. Olha só que maravilha, que maravilha. É muito legal, porque eu aprendi muito com isso. Eu acho o seguinte, você se permitiu. Eu acho que desde criança, e com todas, não foi apesar das dificuldades, foi por causa da superação de todas as dificuldades que você, assim, você se permitia, e você se permite, até hoje você se permite. E uma coisa muito boa, Maia, que você está fazendo agora, é registrar isso num livro. Porque as histórias acabam se perdendo às vezes. Vai ficar, mas tinha uma pessoa aqui, a Mari, eu não sei onde ela está hoje. Gente, registrar essas histórias, registrar esse caminho é muito importante. E o livro Toda a Vida é justamente isso, né? É o registro de como você chegou até lá. E agora eu não estava sabendo, fiquei sabendo agora, você já tem a sua volta aqui no Café Cultural marcada, vai ter o Show da Vida 2, que é a segunda parte, até você chegar. Daí ela sai dos Estados Unidos e chega no Café Cultural. Vejam só aonde que essa menina chegou. É porque é uma outra viagem, viu, Sérgio? Imagina. E o subtítulo é Santo de Casa faz milagre. Não acredito. Aqui vai fazer milagre, meu irmão. Agora, me diz uma coisa. Como é que daí, a dançarina, a embaixatriz da cultura brasileira, e aí, de repente, você também virou terapeuta, você mexe com terapia, essa coisa de mexer com a mente, de libertar a mente das pessoas. Como você faz isso, mulher? Isso. Fiz isso por sobrevivência, por saco cheio de sofrer. Eu tinha tanta frustração com meus relacionamentos amorosos que eu falei, não é possível que todo namorado que eu tenho me lembra a rejeição do meu pai. Eu me sentia rejeitada. E aí eu falei, eu sou uma pessoa legal, eu sou do bem. Qual é? Que eu fico atraindo esses caras que não tem nada a ver, né? Tinha a ver porque tinha parte de mim. É por isso que eu atraía. Todo mundo que a gente atrai, Sérgio, nosso casamento, nossa relação, é uma escola de vida. Tá? E se a gente não aprender, a gente vai continuar atraindo. A mesma, até a gente aprender a lição. Esse ciclo o ciclo só termina quando você fala, poxa, gente, então agora eu vou dar o passo avante. Quando você consegue sair desse ciclo, que você tem a sua evolução, né? Como pessoa, como ser. É evolução. Porque nada acontece por um acaso, certo? Então, quem você atrai, tem alguma coisa que você precisa aprender sobre você. Não é sobre a pessoa. Porque nos relacionamentos, geralmente, um aponta o dedo para o outro. Mas aí não dá. Você tem que aprender a se cuidar. O seu dever é aprender a viver, certo? Então, aprender a viver e sofrer não é o lance que as pessoas acham que, se Deus quiser, não tem essa de Deus quiser. Deus quer. Ele já botou você no mundo. Eu nunca vi Deus não querer. Eu nunca vi Deus não querer. Ele sempre quer. Agora, dá licença, se você não faz a sua parte, não adianta nada ele querer, né? Exatamente. Não adianta ficar rezando de joelho, andar, fazer promessa. Só machuca o joelho, mais nada.
de cuidar de você. Ou seja, amar a você mesmo. Dar a você o que você acha que o outro tem que dar. Certo? E se você não cuidar de você, você não vai ter amor o suficiente para distribuir para seus filhos, para seu marido, para a sua mulher, para quem quer que seja. Certo? Eu não posso dar para o meu cliente a minha mentoria ou o meu curso se eu não passei por isso emocionalmente. Eu não vou entender a dor do meu cliente. Não vou. É por isso que muita gente se batiza coach. Se você não tem experiência, como é que você vai ajudar a pessoa? É só da boca para fora. Sabe? Só de técnica, você não vai ajudar, não. Não. Tá? É por isso que na coach de boca para fora aí. Exatamente. É por isso que na psicologia você fica anos pagando psicólogo. Anos. É uma judiação que fazem com o ser humano. Ah, mas você tem que saber por você mesmo. Ah, se eu soubesse por mim mesmo, eu não ia pagar sessão de terapia, pô. Não. Se eu soubesse a resposta de todas essas perguntas, eu não estava aqui te perguntando, né? Eu estava fazendo outra coisa. Exatamente. Aí eu deixei de ser coach e passei para mentora intuitiva, porque eu tenho uma intuição muito preciosa. A gente nasce com talento, vários talentos, não só. E eu tenho essa intuição marcante, sabe? Afiada. Quanto mais velho eu fico, melhor eu fico. É que nem vinho. Tá? E confia na intuição, né? Eu acho que a grande falha das pessoas é não confiar na intuição. Eu acho que assim, tal pessoa tem uma intuição muito boa. Tá? Todos têm. Você pode refinar a tua intuição. Agora, isso só acontece quanto mais você acredita nela, quanto mais você a liberta. Porque se você tem a intuição, eu devo ir por ali. Mas eu não vou, não, eu vou por aqui. Mas agora eu devo pegar isso. Mas não vou pegar, não. Gente, se você tem a intuição, pega. E se der errado? Se der errado, deu, você foi lá, pegou, foi. Não, aprende do que deu errado. Né? Exato. A gente nunca vai fazer tudo certinho, bonitinho, senão a gente não aprende. Ainda bem que a gente vai errar, né? Até falar, andar, você caiu para poder aprender a andar, você falou errado para poder falar. Então, não tem essa de não pode errar. Você não é perfeito, ninguém vai ser. E sabe de uma coisa? Perfeição é chato. Você quer ser perfeito é muito chato. Sabe? Eu acho que a vida tem que ser assim mesmo, altos e baixos. Você vai aprimorando a sua criatividade, a sua teimosia, e aí a vida se torna um show. Exatamente. Né, Sérgio? Ou seja, além de você ter feito tudo isso, de estar contando como a sua vida é um show, você proporciona isso para as pessoas. Você faz com que as pessoas também descubram que a vida delas é um show. Mas a minha vidinha é... Não, primeiro não tem vidinha. Se você está aqui, é porque você está fazendo... Tem algum papel para você cumprir. Então, se descubra, se coloque em primeiro lugar. Eu acho que isso é o mais importante. Então, Sérgio, eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou estar dando um curso, não muito longe, justamente para isso. Para que as pessoas saibam como se autoconhecer para poder escrever a sua vida. E o nome vai ser... Vou falar, hein? Sua Vida, Sua Obra-Prima. Que maravilha. Bonito, né? Lindo. Já estou encaminhando e vai ter muita gente. Quer dizer, você vai escrever o livro da sua vida, mas é como se fosse uma terapia. Sim. Uma terapia light. Né? É mesmo, viu? Vai acontecer muito mais rápido. Eu estou pensando em 3 meses no máximo para que isso seja feito, para que a pessoa tenha nas suas mãos a sua vida, o seu mapa da felicidade. Né? Porque nem a escola não ensina. E tem muitos cursos com coisas variadas. Então, não tem um foco, que é a sua vida toda. Uhum. Né? E eu, como sou ambiciosa, né, quero dar isso tudo. Se eu conseguir, você também vai ter um show na sua vida. Você vai ter orgulho de ser você. Você vai descobrir qual é a sua missão. Muita gente nem sabe, não tem clareza.
porque a escola não ensina. Então, Não. eu vou arregaçar minhas mangas. Vamos lá, gente. Vamos escrever sua obra-prima, porque sua vida você está vivo, então não vai tentar, você vai fazer, e aí você vai ter o seu mapa. Já venham com roupas confortáveis, já venham com roupas confortáveis, nada de terno e gravata, quero com roupas confortáveis, porque tem que se mexer, vai ter que se conhecer. Maravilha, lindo, Maia, lindo. Maia, me diga uma coisa, ó, o tempo voa aqui, o povo já está acendendo luzinha aqui, calma, já vou fazer. Eu quero saber o seguinte, por enquanto, aonde que as pessoas encontram o Show da Vida, os segredos da brasileira sem grana ou pistolão, que conquistou Nova York e palestrou nos palcos do coach mais famoso do mundo? O título é uma delícia, Show da Vida. Onde as pessoas encontram? Lá no amazon.com.br. É só escrever Show de Vida, Maia Lígia, que lá já tem avaliações, né? E o preço é piquititico para tudo que vocês vão receber. Eu não escrevi como se fosse um ego, como se fosse, vou escrever sobre mim. Não. A minha intenção é que você entenda que você também pode pensar dessa forma. Aqui, ó, a nossa mente cria. E conjunto com a emoção, vai ser uma salada, gente, sensacional, que você nem sabe que você tem esse molho todo para fazer um sucesso internacional, inclusive, porque eu sei que muito brasileiro quer ir para os Estados Unidos para fazer sucesso. Bom, nunca é tarde. E tem também o meu site, Sérgio, que Por favor, essa seria minha próxima pergunta. Maia Lígia. E se vocês não quiserem ir no site, vai lá no Instagram, que é Maia Lígia. Agora, como eu sou diferente e atrevida, eu quero tudo com Y. Não tem I no meu nome. Isso que eu ia falar. É Maia, M-A-Y-A-L-Y-G-Y-A. 3Y. Ninguém 3Y, tem igual. Vai ser a tua marca, 3Y. Que maravilha. É isso. Maia, olha, a gente só tem a agradecer, te parabenizar por essa energia tão brilhante, tão pura, tão forte que você tem e que você é, e que você demonstra em cada palavra. Não pare. Enquanto eu tiver força, você vai ter força por muito tempo. Não pare, continue mostrando para o mundo que é possível, que basta acreditar em você mesmo. Quando tiver o Show da Vida 2, Show de Vida 2, volta aqui ou a qualquer momento. O Café Cultural está de portas abertas para você, a hora que você quiser. Sérgio, eu que agradeço, muito obrigado. Um beijo para todos. Estou muito feliz de estar fazendo um show com o seu programa. Muito obrigada pela sua oportunidade. Obrigado. E eu quero agradecer também a você que assistiu mais esse capítulo aqui do Café Cultural. Muito obrigado. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse com a Maia. Beijão, minha amiga. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.